Olá, olá! Estamos começando mais um Ronda Popular aqui na TV Porto Alegre 24 horas. Você sabe que pode assistir no canal 24 TV aberta ou também no canal 8 em Garibaldi, Farroupilha e Bento Gonçalves, além do YouTube e também pelo nosso aplicativo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso. Vem aqui comigo, deixa eu te dar um abraço aqui. Boa noite, muito obrigado por você deixar eu entrar na sua casa, hein? É um privilégio. Olha, vamos mostrar então como é que você pode baixar o aplicativo pelo celular, pode assistir o Ronda Popular pelo celular. A Mari conta pra gente, põe na tela. Oi, pessoal, tudo bem por aí? Voltei para mais um tutorial, porque agora, além de ver o Porto Alegre 24 horas na tua TV, tu também pode acompanhar tudinho pelo teu celular. Porque, claro, além do YouTube, agora o Porto Alegre 24 horas TV também tem o seu aplicativo próprio. É isso mesmo, plataforma nova, então eu tô aqui de novo para te ensinar como faz. E eu juro pra vocês que dessa vez é muito mais simples. Tu não conseguiu sintonizar o canal 24 na tua TV? Então fica aí porque esse vídeo é pra ti mesmo. Pega o teu celular aí que eu vou te ensinar. Dessa vez vai dar certo, eu te juro. O primeiro passo é entrar no App Store, que é a loja de aplicativos. Caso o teu celular seja Android, tu tem que entrar na Play Store. Então vamos lá, clica nesse ícone azul aqui. E agora é só digitar aqui na barra de pesquisas, Porto Alegre 24H. Se tu digitar a palavra horas, o aplicativo não vai aparecer. Então coloca só o H aí que é sucesso. Pesquisa e ele já aparece aqui na segunda opção. Agora clica para abrir. Olha só, aqui está ele todo lindo, classificado em 5 estrelas. Tá bom pra ti, querida? Agora vamos começar o download. Clicamos nessa nuvenzinha com uma flecha para baixo aqui e rapidamente o aplicativo já é baixado para o teu celular. Mais rápido que fofoca no grupo da família. Agora é só abrir o aplicativo e tcharam! E olha ele, ao vivo, nosso repórter Bruno Fernandes dando o seu show de todas as noites. E olha só, a mesma coisa que está passando na TV também vai estar passando no aplicativo. Agora estamos ao vivo com o Ronda Popular do nosso querido Bogado. E é isso, tá na mão a tua nova plataforma para assistir o Porto Alegre 24 horas. Mais fácil que dar opinião sem ler a matéria, né? Agora sim, Bogado, todo mundo vai ficar de olho. É isso, não tem desculpa para não assistir o Ronda Popular e toda a programação da TV Porto Alegre 24 horas. Dá para acessar pelo celular. E olha, hoje nós vamos fazer um Ronda Popular diferente, né? Hoje, 20 de novembro, no feriado da Consciência Negra, teremos um programa especial dedicado a essa data. E antes de começar, eu quero já dar uma boa noite pro meu amigo Bruno Fernandes. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bogado. Boa noite a toda a nossa audiência. É isso mesmo, hoje é um programa especial, viu? A gente vai conhecer um pouco sobre a cultura afro que faz parte aqui de Porto Alegre. Inclusive, uma curiosidade, né, Bogado? Essa data começou aqui no Rio Grande do Sul e se tornou uma data nacional. Verdade, meu amigo Bruno. E olha, para começar o programa de hoje, Porto Alegre abriu a 35ª Semana da Consciência Negra no Largo do Zumbi dos Palmares, não é isso, Bruno? Isso mesmo. Lá no evento foi celebrado o protagonismo da mulher negra e reforçando ainda o combate, ao racismo com uma ampla programação cultural, educativa, social. E eu conto um pouquinho para vocês aí na tela agora. Acontece essa semana em Porto Alegre uma celebração que reforça a ancestralidade negra no Rio Grande do Sul, terra onde a cultura afro-gaúcha tem raízes profundas, apesar de tantas invisibilidades históricas. Aqui, no Largo do Zumbi dos Palmares, é a 35ª Semana Municipal da Consciência Negra. Ponto de encontro entre escolas, comunidade e também gestão pública. O principal foco deste ano é a mulher negra empreendedora, onde reúne vários eventos voltados a essa temática. Conversamos com a Karen Santos, que é coordenadora de Direitos e Promoção da Igualdade Racial na Prefeitura, que destaca como este momento homenageia especialmente o protagonismo das mulheres negras.
Já houveram várias palestras a respeito dessa temática, inclusive na educação infantil, toda a temática voltada para potencializar principalmente as meninas, né, as meninas de comunidade. Nós temos também aqui o INSS, falando a respeito da importância da formalização, a importância do MEI. Ontem nós tivemos um seminário sobre a saúde da população negra voltada para as mulheres. Amanhã nós teremos um seminário falando sobre a importância dos movimentos femininos dentro dos quilombos, que vai ser realizado pelo quilombo do Mocambo. Agora nós estamos tendo uma reunião ali falando a respeito dessa questão com mulheres, a respeito de potencializar ainda mais educação, mas integrando os conselhos tutelares. Falamos também sobre as mães atípicas, tivemos também falando sobre isso, a dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e de cuidar dos seus filhos. E claro, né, a feira de afroempreendedorismo com artesanato, vestuário, alimentação, enfim, tudo para potencializar aí a mulherada. E sem falar nas atrações artísticas que têm passado por aqui, a mulherada sai em peso em todas as vertentes. Mas as iniciativas dessa pauta tão importante não param por aqui. A Karen nos comenta ainda que mais atividades estão previstas futuramente. Nós teremos a programação do Dia Nacional de Direitos Humanos, onde nós estaremos entregando, óbvio, medalhas para todas as mulheres que passaram aqui e para representações negras aqui do nosso município, que realmente fazem e fizeram todo esse movimento acontecer, como eu te falei, há 35 anos em memória. É importante falar sobre isso. Nós estamos celebrando a 35ª Semana Municipal de Consciência Negra, no município de Porto Alegre, e quem assinou esse documento foi uma mulher negra, Maria Helena Vargas da Silveira, em memória, que muitos não sabem sobre isso, mas era uma mulher que estava lá. Então é importante ressaltar essa e tantas outras mulheres que fazem a transformação. A semana também abre espaço para novas narrativas. O cineasta Criston Afronário apresentou o curta-metragem Aconteceu à Luz da Lua, produção que retrata a vida de 2 jovens do Morro da Cruz e evidencia a potência artística das periferias de Porto Alegre. A gente escreveu esse roteiro em 2023, né? Onde eu escrevi, dirigi, atuei, fiz a parte da produção executiva também, né? E esse roteiro nasceu com a ideia de incentivar os jovens de comunidade que são da periferia, que têm sonhos, né? Que querem ter a possibilidade de sonhar, né? E aí eu escrevi esse filme para passar nas escolas, né? Para passar nas escolas da rede municipal, rede estadual, os EJAs, né? Porque é isso, ele carrega uma mensagem bem impactante, né? De resgate, né? E aí, através disso, a gente foi selecionado na Mostra Nacional de Curtas-Metragens do Festival de Cinema de Gramado, né? Não foi na regional, foi na nacional. E aí a gente ganhou um Kikito lá, com um prêmio especial do júri. Foi gratificante demais pra gente. A gente fez uma vaquinha, levou o ônibus pra lá, com 50%, com 50 pessoas da equipe, né? Tipo, equipe, elenco e figuração, né? Foi lindo, assim, a gente fez história lá. E aí, recentemente também a gente ganhou um prêmio como melhor direção no Festival de Cinema Negro em Ação. E domingo agora a gente ganhou o primeiro prêmio como melhor ator no primeiro Festival de Cinema de Jaguarão. Né? Então é isso, o filme está circulando no estado do Rio Grande do Sul. E eu espero que ele impacte jovens pretos da periferia e jovens da periferia, né? O trabalho do diretor nasce como uma forma de preservar memórias e ampliar as vozes que historicamente foram silenciadas. O filme utiliza a estética da quebrada para contar histórias reais, conectando juventude, identidade e também o território. A 35ª Semana da Consciência Negra reflete sobre o passado, o presente e também o futuro. Mais do que celebrar, o evento reafirma a luta por direitos, visibilidade e também dignidade para a população negra, e reforça que a construção de uma cidade antirracista é a responsabilidade de todos. E olha, a gente vai conhecer agora a história do Cade, que é natural do Benin. Ele encontrou aqui na capital gaúcha uma oportunidade de empreender. E a Giovana Centeno
foi conferir e nos mostra agora como foi, né, Bruno? Exatamente, foi uma baita oportunidade, né, Bogado? Nós estivemos lá, conversamos com o Cade, com toda a sua equipe. Ele empreendeu, ele veio embora, né, de Benim para Porto Alegre e decidiu empreender aqui. Hoje é do ramo de moda e da moda afro. Inclusive, durante a reportagem, quando a gente estava conversando com ele, a Giovana e toda a nossa equipe, vários clientes chegaram lá, clientes, né, fiéis, que chegaram lá e ficaram muito felizes ao saber que a gente estava ali trabalhando em cima da reportagem para mostrar um pouco do trabalho dele e da cultura também, porque a moda africana também tem um aspecto, né, um ar também de cultura a mais que a moda brasileira. Não tenha dúvida. Por trás das cores, por trás de toda, né, a estampa, conta uma história e é isso que eles nos mostram de forma detalhada. Inclusive, eu vesti lá e saí com uma peça para casa, e aí, mas a gente confere aí no VT. Põe agora na tela aí a reportagem do Bruno e da Giovana, e o Bruno com a roupinha afro, hein? Quero ver, põe aí. A loja chama a atenção pelas cores, pelas estampas afro e por peças que carregam histórias em cada detalhe. É um espaço que celebra identidade, cultura e estilo. E quem assina todas essas criações é o Cade, natural de Benim, na África Ocidental. E foi através do estudo que ele viu a oportunidade de vir para o Brasil. Então eu fiz português para estrangeiro na letras, depois fiz agronomia, né? Depois fiz mestrado em economia, na área de economia na UFRGS também. E durante meu mestrado que eu comecei a consone. Consone, como ele explica, vem do verbo consonar, estar em harmonia. É o look combinando com o humor, com a personalidade. É usar a roupa como expressão, deixando o visual em sintonia com quem você é. O relacionamento dele com a moda nunca foi planejado. No começo era apenas o prazer de se vestir bem, um hobby que parecia amador, mas que já mostrava o talento que viria depois. Na real, eu gostava de me vestir bem, era só isso, mas eu dançava, eu cantava também, em Benim, mas não era algo, como você diz, amador, eu fazia só pelo prazer, entendeu? Até porque minha mãe não gostava dessas coisas assim. Minha mãe era uma mulher que quer que o filho estudasse, trabalhasse já regrado, sabe? Então, tipo, nem no meu sonho, assim, eu estaria tendo uma marca assim, né? Porque só aqui, que, como eu disse, foi um acaso, sabe? Tipo, realmente foi um acaso. Quando dizem que Deus está contigo, então Deus queria que eu encontrasse aquilo que me desse prazer de fazer, sabe? Porque eu não acho que eu trabalho, eu acho que para mim é um prazer, assim, trabalhar com a consone, sabe? Cade conta que foi através do irmão mais velho e da oportunidade de estudo que ele veio parar em Porto Alegre. Em Benim a gente tem uma educação, acredito que seja em toda a África, o irmão mais velho é como um pai para você. Então eu falei para ele viu que não, eu não tinha mesmo que eu ganhasse uma bolsa lá em Benim. E durante o meu final do curso de faculdade de Banco e Finanças, 2 semanas antes de eu vir para cá, porque eu não sabia de nada, que ele me chamou: olha, eu consegui uma bolsa para ti, para tu ir pro Brasil para estudar lá. E é assim, daqui 2 semanas você tem que fazer tua mala e se preparar. Daí eu falei: como assim? Eu não sabia de nada. Só que como é meu irmão mais velho, não sei, cara, é inê. Tem uma palavra que a gente chama de inê, dentro da mentalidade, é a educação para nós. Alguém mais velho fala, talvez você faça sem pensar, porque ele é mais velho. Meu irmão escolheu, ele escreveu Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Para ele, como tudo começou pelo Rio, Rio Grande do Sul é igual, tipo, deve ser uma cidadezinha perto, sabe, um estado. Por isso que eu ficaria aqui, porque o Brasil escolheu o Rio Grande do Sul. Meu irmão, para ele, eu estava indo para o Rio de Janeiro, assim, sabe? Porque tudo começou pelo Rio. Ele não sabia que aqui faz frio e faz muito calor. Daí, que o pessoal que trabalha ali, você está indo para uma região que faz muito frio. Meu irmão disse: não, escolhi o Rio de Janeiro. Eu disse: não, você escolheu o Rio Grande do Sul também. Durante um mestrado em Benim, em 2017, ele trouxe as primeiras peças de roupa. A reação das pessoas foi imediata, e dali começou um caminho que ele não imaginava percorrer. O pessoal que colocou as camisetas botaram no Instagram, no Facebook,
E foi tinha todo mundo queria, sabe? Porque naquele ano ainda não é muito conhecida aqui as estampas afro, assim, um trabalho assim muito reconhecido. Então fez um boom, assim, sabe? Todo mundo queria comprar. Então, ao invés de dizer que era um presente, eles disseram que eu que estava vendendo. Estava assim, capital e não sei de nada sobre comércio, sabe? Então eu fui, exato, então eu fui aprendendo, fui caindo, levantando, até hoje eu tô aqui. A mãe, Dona Teresa, é uma referência constante na história dele. Ela trabalhava com tecidos e foi dessa convivência que vieram seus primeiros contatos com o universo da costura e da criação. É a base que sustenta até hoje. Minha mãe trabalhava com tecido. Minha mãe é vendedora de tecido em Benin. Ela compra em Benin, vende na Nigéria, compra na Nigéria e vende em Benin. Então eu sabia mais ou menos de várias estampas e tal. Aqui pode ser uma coisa, não vou dizer tão inovadora, porque as pessoas já conheciam, porém não estava muito atual aqui, principalmente em Porto Alegre, regiões metropolitanas, né? A gente fez um desfile, eu acho que quem realmente fez a marca seja conhecido, mas é Porto Alegre 24 horas, eu nunca vou esquecer, porque Porto Alegre 24 horas fez uma matéria quando eu ainda estava na Galeria Rosário, fizeram uma foto, fez um boom, assim, depois teve outras TV que chamou a gente e tal, mas eu acho que naquela época muitas mídias começaram a chamar, né, porque eu estava fazendo várias desfiles, assim, para promover a marca, e isso ajudou muito, e principalmente as modelos ajudaram muito naquela época, abraçaram a causa, sabe, entende, porque claro, eu gastava tudo o que eu tinha para fazer o desfile, mas eu acho que ajudou muito. Eu acho que não tem como você levantar sem assumir o risco, entende? E a primeira coisa que eu tive que aprender como empreendedor, ou você assume os riscos e aposta, sabe, no fruto, ou você nunca vai ser grande. Eu devo um pouco de garra para minha mãe, porque sempre quando eu quero fazer alguma coisa, assim, eu sempre lembro dela, sabe? Eu acho que ela foi a base para mim desde o início, para eu dizer que, olha, se minha mãe não desistir de cuidar de 5 filhos sozinha, para que eu vou desistir se só tenho um filho, entendeu? Então, eu acho que minha mãe foi a base de tudo para mim até hoje. Eu acho que de vez em quando eu ligo para ela só para dizer, olha, eu realmente preciso que tu reza para mim, porque eu acho que é a força de qualquer pessoa, né, que tem uma mãe como a minha, sempre é uma benção, assim. Quer mandar um beijo? Não sei se ela vai me ver, mas eu tenho certeza que ela está sentindo essa energia, entendeu? Então, eu só queria falar para ela que você é a base da minha vida. Desculpa, é puxar. Ai, capaz, fica à vontade. Depois de revisitar a família e suas origens, Cade abre um espaço para falar sobre o processo criativo, de onde vêm suas ideias e como nascem as peças que ele cria. Tudo que eu faço hoje é olhando as pessoas, perguntando bastante. Eu faço bastante perguntas para as pessoas, né? Principalmente as mulheres, porque 80% do nosso público é feminino. E não posso dizer que vamos fazer igual o que as pessoas usam em Benin, na África, fazer igual aqui. Porque a cultura é diferente, a mentalidade, tudo é diferente, sabe? A única coisa que a gente usa, né, da África é as estampas. Tudo o restante é pensando, planejado na moda afro-brasileira. Saindo da pandemia, a gente começou a fazer várias peças para o uso casual, para o dia a dia, tudo. Menina, aumentou, eu acho que, cara, eu não vou te mentir, custava para eu pagar aluguel antes, aluguel quando eu comecei. Hoje, graças a Deus, é um alívio, entende? Mas eu acho que é de qualquer tipo de empreendedor. Quando você começa, você não sabe muitas coisas, sabe? Então você vai pesquisando, vai analisando. Uma coisa que eu faço muito é me perguntar, por que tá assim? Como que eu posso fazer para melhorar a situação? O que eu devo fazer, entendeu? A primeira coisa que tem que fazer é analisar
o local, estudar as pessoas que compram, saber qual é o negócio mais o pontual que você tem que fazer para eles gostarem do teu trabalho. Então é isso que eu faço. Ele também nos explica as diferenças entre os tecidos e as estampas, revelando como cada escolha influencia no caimento e no conforto. Esse tecido, por exemplo, é lycra, sabe? Ele estica, sabe? E as pessoas usam, é um macacão, por exemplo. Claro, é moda fitness, mas hoje as pessoas usam muito para dançar, para sair e tudo mais. Se tu pegar essa aqui, por exemplo, essa aqui já é malha normal, que é feito com um tecido de camiseta e tudo mais, e é vestido, sabe? E essa aqui também é chica. Se a gente pegar essa aqui que eu tô, por exemplo, não é chica, é tecido plano, entende? Então, para camisa, por exemplo, é bom, é adequada. Dependendo do vestido também, tu pode usar para camisa. E claro, eu não perdi a chance de experimentar uma das jaquetas que estavam no cabide. Linda e cheia de personalidade. Ó, bota para o pessoal ver, ficaria perfeito, cara. Ó, bota só. É uma jaqueta que é reversível, dá para usar os dois lados. Ó. Olha ali como ficou perfeito, ó. Nossa! Entendeu? E dá para usar dos dois lados? Os dois lados, dá para Posso usar. usar? Óbvio, vamos fazer isso agora. Ó. Isso. Aqui. Olha, dá para sair mais básico. Isso. E na estampa. Ó. Aqui. E aí. Ai, peraí. Ó, vou combinar com a minha roupa ainda. Exato. Ó. Então dá para usar os dois lados, sabe? Então é como diz, ó, tu paga 2 peças por um valor só, entendeu? Então é assim que a gente faz. É uma estampa afro pensando no inverno daqui, sabe? Então são as coisas que a gente foi, com o tempo tu vai pensando, sabe? Melhorando e tudo mais, sabe? É assim que a gente trabalha hoje. Eu acho que é o certo, sabe? É você saber realmente o que as pessoas necessitam, porque quem vai usar são os outros, né? E aqui tu não tem só roupa feminina, né? Tu tem roupa Masculina também, né? Sim, a gente tem, tipo essa aqui, ó. Essa aqui também já foi vendida, tá? A pessoa só vai vir buscar, sabe? Essa aqui é a nova coleção, novo lançamento que a gente fez. Também essa aqui, ó, por exemplo, tá? Daí a gente faz todos os tamanhos, tá? Ontem ele veio, não tinha essa aqui. E o que eu fiz? Eu mandei fazer para ele. Enquanto o CAD me mostrava peças masculinas, aproveitamos e convidamos o meu colega Bruno Fernandes para também ser modelo. Melhor modelo. Oh, sério? A primeiro momento. Entra no provador, vamos ver. Vamos ver. Gostei. No meio da nossa gravação, CAD precisou interromper o nosso bate-papo para atender um cliente. No fim, ele aproveita para nos apresentar a segunda loja, um espaço diferente com outro conceito que amplia ainda mais o alcance do seu trabalho. Essa aqui é a minha segunda marca, tá? A Clean. A Clean se chama. Porque a Clean é só tecido liso. É só roupas lisas, a Clean. Aqui, ó. Sabe? E tu criou essa marca porque tu também identificou no público essa necessidade do liso? É porque eu acho que eu fiquei pensando, e quem não quer usar estampa, Cade? Sim. E quem não quer usar estampa? Tem que atender também isso. Eu também tenho que pensar. Só que eu digo, eu não quero fazer qualquer coisa para a pessoa usar. Tipo, eu não quero ser qualquer tipo de marca de estampa, de tecido liso. O que eu faço? Eu sempre busco algo que seja um pouco diferente de tudo. Enquanto conversávamos, as modelos da loja também nos convidaram para experimentar alguns dos looks. Cade explicou cada peça, suas inspirações e a particularidade dos figurinos. Galera, não consegui escapar, virei modelo também. E agora o Cade, né, vai explicar o nosso look. Vai, Cade, dá a explicação. Gente, essa estampa, né? Essa estampa é de Gana, tá? Essa estampa é de Gana. E esse look é um vestido normal para usar dia a dia e tudo mais, para usar até para sair para festa e tudo mais, né? É mais confortável para usar no verão, para você ver. Alça fina e tudo mais, né? É curtinho. O tecido é feito de malha, o vestido é feito de malha. Ele é chique, o que favorece o conforto, né? E essa é bem fresquinha também. Essa aqui é feito de
é tecido plano, porém ele tem um pouquinho de elasticidade, né, para favorecer também que a pessoa que usa seja confortável dentro do vestido. E também a estampa é de Gana, tá? Esse aqui, ele imita um pouquinho, a gente chama de samancaca. Se tu botar samancaca no Google, você vai ver, eu acho que é uma das estampas mais conhecidas. Quando a gente fala de estampa africana, é uma das estampas mais conhecidas no mundo inteiro, tá? Porém, não é samancaca, tá? É uma imitação de samancaca. Dessa aqui é uma estampa da Nigéria, daí a gente chama de Ankara, no caso, né? Daí essa aqui a gente chama de Kente. O Kente é uma denominação das estampas que vem de Gana. K-E-N-T-E, tecido Kente, tecido Ankara, que é uma denominação das estampas nigerianas. Então, basicamente, essa aqui, falando da estampa, essa aqui eu mudei a cor da primeira estampa. Essa aqui é Angelina, é uma estampa que vem da Etiópia, tá? Angelina, ou Addis Abeba, que é o capital de Etiópia, que eles chamam. Então, a estampa tem dois nomes, Angelina, Addis Abeba. Eu só mudei a cor, a estrutura da cor dessa estampa para ficar um pouquinho mais para uma cor do inverno, sabe? Então, tipo, é uma antecipação de uma estampa que vamos lançar no próximo inverno 2026. Então, se tu gostar, já sabe que vai ter um moletom, uma jaqueta nessa estampa, tá bom? É isso, galera. Esses são os nossos looks de hoje. Chique de chiqueza. Chique de chiqueza. E além de tudo isso, recebi um convite da Nice, uma das modelos que também é transista, para fazer as tranças no salão dela. E é claro que eu aceitei. Olha só, eu já escolhi o meu look aqui, tá toda a produção inclusive caracterizada, nosso produtor, nosso cameraman, toda a equipe aqui da loja com Sony, mas a minha colega Giovana não escolheu só o look não, ela escolheu também mexer no cabelo, né? Claro que não, né, Bruno? Eu escolhi o meu look, eu fiz o meu cabelo, mas a gente não para por aí, né, Bruno? Claro que não, porque tem muito mais informação aí no estúdio, por isso... Volto contigo, Bogado! Porto Alegre guarda espaços que ajudam a contar a história da cultura negra aqui na capital. Locais onde tradições, memórias e saberes seguem vivos, não é isso, Bruno? Isso mesmo, Bogado. Eu fui visitar, né, alguns desses pontos para entender, né, como eles preservam e celebram a nossa ancestralidade. Importante ressaltar que esse local, Bogado, ele na verdade é o Museu do Percurso Negro, mas não é um museu com sede não, é um museu ao ar livre, ou seja, o pessoal que quiser visitar esses locais podem percorrer pela capital aqui, porque o mais importante são lugares centrais, são perto uns dos outros, mas mais do que visitar esses lugares, eles têm muitas histórias. Eu fiz um apanhado de todos esses locais e a gente vai conferir agora aí na tela. Porto Alegre carrega em suas ruas, praças e marcos históricos uma história que nem sempre é contada. Uma história de resistência, dor, fé, cultura e também de contribuição para a construção da cidade. É o Percurso Negro, um roteiro que destaca a presença e o legado da população negra na capital gaúcha. No centro de Porto Alegre, cada ponto desse percurso guarda memórias importantes. E hoje vamos revisitar essas histórias que ajudam a entender quem somos como cidade. Começamos pelo famoso tambor, monumento que ressignifica um local de dor. Ele é situado na Praça Brigadeiro Sampaio. Ele transforma esse espaço em memória para que a gente não esqueça e siga reconhecendo a nossa história. E este local foi escolhido porque na época da escravidão, este local foi usado para enforcar escravizados. Esse fato dava o antigo nome do local, o Largo da Forca. Isso mesmo, onde pessoas escravizadas eram executadas. A obra, em amarelo, homenageia Oxum e representa nas 12 figuras a luta e a resistência do povo negro. A poucos metros dali está a Igreja das Dores, onde se lembra a lenda de Josino, um escravizado acusado injustamente de roubo,
onde diz que uma maldição teria também atrasado a construção da igreja por décadas. Antigamente, neste local, ficava o Pelourinho de Porto Alegre, onde ocorria a venda, castigos físicos e também a execução de escravizados. No século 17 e 19, o local onde hoje é a Praça da Alfândega era repleto de pessoas negras escravizadas e libertas, onde faziam negócios. Aqui nasceu a Praça das Quitandeiras, principalmente pelas negras escravizadas que faziam negócios no local. Por essa presença negra na praça, o local foi escolhido para conter a pegada africana, que representa a caminhada, a trajetória e a presença da cultura negra na capital gaúcha. Um marco que busca resgatar memórias e narrativas muitas vezes invisibilizadas pela história oficial. Também faz parte da nossa história uma esquina tradicional em Porto Alegre, conhecida como a Esquina Democrática, que fica entre a Rua dos Andradas e a Borges de Medeiros, local que sempre teve presença negra, principalmente nos anos 70. Nessa época, os jovens negros se reuniam nessa esquina para celebrar, mas também para se organizar politicamente e cobrar as autoridades sobre condições melhores de vida. Além disso, o 20 de novembro nasce aqui como forma de resistência negra. Mas essa esquina também é conhecida por outro nome, a Esquina do Zaire. O nome Esquina do Zaire foi dado porque na Copa do Mundo de 1974, a seleção do Zaire jogou contra o Brasil e os negros gaúchos escolheram torcer para o time africano como uma forma de protesto. Aqui nascia organização, cultura e resistência. No centro da capital, há um painel cerâmico multicolorido, que foi montado como se fosse uma moldura no muro do chalé da Praça 15 de Novembro, quase em frente ao mercado público. Ele chama atenção pela sua força imagética e também pela presença negra perene no território originário da formação da capital gaúcha. O painel afro-brasileiro foi feito com milhares de fragmentos cerâmicos, que formam representações e as tramas com a história do negro aqui em Porto Alegre. Essas representações foram trabalhadas e recriadas por adolescentes que são residentes do Quilombo do Areal. E no coração do mercado público está o Bará, o orixá das encruzilhadas, o guardião dos caminhos. Há algumas histórias sobre a colocação do assentamento aqui no mercado público. Uma delas é que os escravizados que trabalharam na construção do prédio o tenham colocado no centro do mercado. Além disso, há também a história do príncipe Custódio, membro da família real de Daomé, região hoje que corresponde a Benin, na Nigéria. Ele teria então colocado o assentamento para proteger o mercado público. O percurso negro é mais do que um roteiro. É a preservação de uma memória que construiu Porto Alegre, mas que por muito tempo ficou invisível e agora não ficará mais. O dia 20 de novembro, como um feriado nacional, ele é de extrema importância, ainda que a gente precise de mais ações, de mais consciência e de muito mais políticas, que reforcem, tanto a nível municipal quanto a nível federal, na evolução e numa reparação histórica também, do negro aqui no Brasil. A importância dessa data da consciência negra, eu acredito que seja realmente uma reparação histórica, e isso é só a pontinha desse iceberg, A gente tem muita coisa para fazer ainda, para despertar, para acordar para as necessidades, Mas trazer esses assuntos à pauta eu acho sempre importante. Diariamente a gente vê nos veículos de comunicação e às vezes até diariamente, pessoalmente, esses casos de racismo ou preconceito ou alguma coisa nesse sentido, que é uma luta diária que a gente tem que combater, porque a gente vê em jogos. O 20 de novembro, ele representa para mim uma passagem muito importante sobre a história da população negra no Brasil, sobre como o negro ele é e foi tratado dentro da história. Acho que é necessário se ter uma consciência, um movimento de reflexão sobre os prejuízos que a escravidão, que todo o sistema
escravocrata gerou, né, para a sociedade brasileira. Muito legal essa reportagem que o Bruno fez, né, Bruno? Muito legal esses locais, né? Esses locais, esses pontos que a gente visitou, na verdade, cada um leva uma história, né? Porque se a gente parar para pensar, é uma história lá de trás, né, que começou e se repete até os dias de hoje como, né, um fundamento para que a gente respeite, né, de certa forma, a cultura, as raízes afro que fazem parte de Porto Alegre, né? Muita gente talvez não saiba, como eu falei no início do programa, mas foi aqui que essa data surgiu, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e hoje é comemorado de forma nacional, né? E pauta a importância do negro na cultura do Brasil, né? Da importância da gente lutar diariamente contra o racismo. São vários pontos que a gente passa diariamente de forma despercebida. Que não sabe, né? Por exemplo, no mercado público, né, que a gente conhece ali, temos o assentamento de Bará, né? Muita gente sabe porque talvez seja um dos mais famosos, mas quando tu passa na Praça da Alfândega, tu já reparou na pegada africana que tem ali? Sim. Sim, é muita maravilhoso. Gente passa despercebido e muitas vezes não vê. Muita história ao ar livre, como você colocou, né? Exatamente. Temos também, né, o tambor ali na Praça Brigadeiro, onde, né, ele é amarelo, mas muita gente não sabe o significado. É por causa de Oxum, como a gente fala na reportagem ali, que já liga também à religião, né? Ou seja, é uma cultura rica, né? E é importante a gente levar para o pessoal de casa, para quem nos assiste. Perfeito. E olha, nesse programa especial sobre o Dia da Consciência Negra, o Fabrício conversou com um pesquisador especializado na história da população negra. Ele comentou dados inéditos e relatou experiências e apontamentos que relevam a importância da educação brasileira, principalmente no acesso aos estudantes negros nas universidades. Fabrício, conta pra gente. É muito importante a conquista do feriado no dia 20 de novembro, não como um dia de comemoração, mas como um dia de manifestação. O movimento negro, a partir dos anos 70, começou a construir essa estratégia, e o 20 de novembro ele significa muito mais, né, do que assim, uma questão de marcar, né, uma data com referencial afro-brasileiro. Ele significa a substituição de uma ideia de liberdade concedida por uma perspectiva de liberdade conquistada. E com isso, há toda uma valorização da agência das pessoas negras, né, desde o início do período escravista até os nossos dias, na conquista de diferentes direitos. As políticas afirmativas são recentes, mas a disputa por elas vai estar exatamente a partir desse momento, quando se entende, né, que não a estratégia de ser inserido na sociedade, de conquistar direitos mínimos de cidadania, e que se dava pela ideia de branqueamento social, né, passa a ser reivindicado a partir de outro lugar, né, de se assumir essa identidade negra e, a partir disso, então, disputar socialmente novos direitos e novas possibilidades. Então, a data é muito importante porque ela significa tudo isso. Ela significa esses séculos de luta e ela significa, então, essas conquistas que o movimento negro tem obtido nas últimas décadas. Então, a data ela é central nos processos de socialização dos negros brasileiros. E é importante reforçar, né, a ideia de que esses avanços têm sido conquistas provocadas pelo movimento negro, né, articulados em torno dessa ideia de agência, né, que o 20 de novembro acaba possibilitando. Outra coisa que a gente observa, que é importante, que essa ideia de retomada, né, do passado, a partir de uma data relativa ao Zumbi, aciona e evoca principalmente Palmares, né, e Palmares enquanto uma coletividade, né, um projeto de Estado separado naquele momento da colônia e que serve de modelo, né, para um oferecimento de uma outra forma da gente organizar a sociedade. Eu acho que a proposta a partir do quilombo mais acabada é a proposição do Abdias do Nascimento. Ele tem um livro escrito nos anos 70 que chama O Quilombismo,
e ali tem uma proposta de um outro tipo de sociedade, que seja uma sociedade mais justa, né, e mais igualitária. Então, eu acho que todas essas movimentações, tanto do presente quanto do passado, né, e principalmente essa ideia de que existe um projeto alternativo de sociedade oferecido, né, pela ideia do Palmares e que é marcado nesse dia 20 de novembro, é um projeto político muito importante, né, desencadeado em torno dessa data. E a gente sempre precisa lembrar que a proposição do 20 de novembro surgiu em Porto Alegre, né, por um grupo de jovens, naquele momento negros, e que se encontravam na Rua dos Andradas, né. Então a data surge em Porto Alegre, vai ser nacionalizada no final dos anos 70 e vai se tornar uma data oficial, então, já nesse século, mostrando que é um movimento relativamente lento, mas que tem produzido resultados muito produtivos. Então, todos os dados demonstram que, infelizmente, se mantém o abismo social entre, né, de maneira média, a população negra e a população branca no Brasil, mas a gente poderia pensar no mundo. No Brasil, todas as estatísticas mostram aquilo que a gente chama da síndrome do 8x2. Todas as estatísticas negativas, seja de morte, de fome, de empregabilidade, de analfabetismo, de abandono da escola, de cada 10 pessoas, 8 são negras, 2 são brancas. Agora, quando os índices são positivos, essa inverte, né? De cada 10 pessoas, 8 são brancas e 2 negras. Isso demonstra, né, o abismo que tem na nossa sociedade. Então, a situação é bastante complexa, né, mas, ao mesmo tempo, o movimento negro continua disputando melhores condições de vida para a população. O problema no Brasil é que as pessoas continuam negando a existência do racismo e defendendo a ideia de democracia racial. E com isso a gente mantém a situação de desigualdade que marca a nossa história. Existem políticas de acesso à universidade, né, seja através das cotas nas universidades públicas. É sempre importante dizer que a cota é social, né, com recorte racial, então tem muitos estudantes cotistas brancos de baixa renda e que estudaram no ensino público, né, assim como tem cotistas negros. A gente vê também políticas de acesso em universidades privadas, como o próprio ProUni. A questão e o que tem se discutido nos últimos tempos, nos últimos anos, é que o acesso à universidade não garante a permanência. E considerando aquele índice, que entre as pessoas mais pobres da população, a cada 10 pessoas, 8 são negros, muitos dos estudantes que acessam a política de ingresso não conseguem manter a permanência. Então, a discussão nesse momento é o debate sobre políticas de permanência. Mais do que isso, a gente tem observado uma outra barreira importante, que é o ingresso no mercado de trabalho. Muitos dos profissionais negros que têm se formado nos últimos anos têm uma dificuldade de acessar o mercado de trabalho. E isso, se em algum momento valeu a justificativa que não tinha profissionais negros disponíveis para serem contratados, hoje não mais existe, né, essa justificativa, e aí a gente pode olhar para qualquer organização, para qualquer instituição, fazer aquele teste do pescoço, que a gente costuma dizer, né, quer dizer, olhar para os lados e ver quantas pessoas negras estão colocadas nesse ambiente. Então, assim, existem hoje políticas de acesso. As políticas de acesso são universais, porque ela é de recorte de renda, né, recorte social, mas isso possibilitou que mais pessoas negras chegassem ao ensino superior. Claro que a gente tem que considerar aquele gargalo que existe já no ensino médio, né, principalmente. Muitos dos estudantes negros que iniciam o ensino fundamental abandonam na quinta série. E um número menor, mas proporcionalmente maior, abandonam antes do ensino médio. Então, a gente precisa de políticas eficazes para, também na educação, inserir
as pessoas negras, né, de uma maneira suficiente para que a gente tenha o mínimo de equidade social. A gente precisa de políticas mais eficazes que garantam minimamente, né, os direitos de cidadania para a população negra no Brasil. A invisibilidade em sala de aula, os conteúdos que continuam não contemplando todo o universo de indivíduos, a falta de referência, às vezes a necessidade, né, de trabalho e de outras ocupações, né, a necessidade de, muitas vezes, se ocupar em ajudar, né, na subsistência da família e não assim, não dando tempo para estudar. Claro que isso afeta todas as pessoas, né, em situação de pobreza, né, mas claro, a gente sabe que a maioria dessa população é negra. Mas, por outro lado, tem todas as questões simbólicas, né, do racismo, então, que impedem essas pessoas de se manterem em sala de aula, que é preciso, então, que a gente tenha socialmente, né, se discuta socialmente formas de garantir que todas as pessoas continuem em sala de aula. A gente viu esse índice de crianças, né, negras trabalhadoras, né, o que é proibido por lei no Brasil, mas que das crianças que trabalham no Brasil, são milhares, 89% são negros. Então, a gente precisa ter políticas para que essas crianças consigam ser crianças, né, e consigam ter acesso ao ensino. Por exemplo, a gente vai tendo aí um escalonamento de mais oportunidade no ensino superior né, e socialmente para essas pessoas que hoje continuam, de uma maneira geral, bastante excluídas. E olha, vamos continuar nesse programa muito especial, Dia da Consciência Negra, porque as religiões de matriz africana fazem parte da história e da formação cultural do Brasil. Mais do que fé, elas guardam tradições, música, dança e símbolos e, principalmente, saberes que foram transmitidos por gerações. Bruno, você fez essa reportagem, é maravilhoso. Exatamente. Quando a gente se fala de fé, é um leque aberto, né? Mas a gente conversou com a Cláudia e ela nos contou, Bogado, que na verdade ela nunca se imaginaria trabalhando num ramo, né? Onde uma loja de produtos, enfim, de objetos de Umbanda. E olha só, hoje ela empreendeu neste ramo justamente porque um tempo atrás, a família dela, quando estava passando por dificuldade financeira no negócio, um rapaz que trabalhava lá na loja fez um trabalho de aberturas de caminho. Então, até hoje, ela empreende nesse negócio e ela conta para nós como tudo isso funcionou e surgiu. A fé na TV Porto Alegre 24 horas agora, eu quero ver. A Umbanda, religião brasileira de matriz africana, nasceu do encontro entre tradições do povo negro, saberes indígenas e também de elementos do catolicismo popular. Em sua essência, ela carrega a força da ancestralidade africana e também a valorização da comunidade e o princípio do acolhimento. É justamente essa diversidade que faz da Umbanda uma religião aberta a todos. Entre os muitos caminhos que levam alguém a essa fé está o da Cláudia, que encontrou na espiritualidade um ponto de virada. Ela conta ter vivido o que considera um milagre, um trabalho espiritual realizado por um rapaz que trabalhava nos negócios da família teria aberto seus caminhos em um momento tão difícil. A experiência marcou tanto que a aproximou da religião e anos depois ela continuou transformando essa relação em negócio. Ela administra até hoje uma loja especializada em produtos de Umbanda. A consciência negra ela é muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Isso já foi feita uma pesquisa, né? E no Brasil todo, o Rio Grande do Sul é onde tem mais casas de religião. E a consciência negra, assim, ela é muito forte. Eu acho muito importante, na verdade, por causa dessa religião afro, porque é das raízes deles, né? É muito bonito isso que eles fazem com a religião. E a minha família, por incrível que pareça, é uma coisa assim totalmente diferente que a gente veio parar nesse ramo, né? Os meus pais vieram da Croácia, meu pai veio da Segunda Guerra Mundial.
Então, meu pai lutou na Segunda Guerra. Ele veio para o Brasil, porque ele tinha uma referência, que era o pai dele que estava no Brasil. E meu pai, na guerra, eles deram uma opção para o meu pai, né? Que tinha 2 lugares, América do Sul ou América do Norte, para meu pai vir, né? E meu pai escolheu a América do Sul, justo por causa do meu avô. E a minha mãe veio depois com a minha irmã, né? Que eu tinha, na época, minha irmã pequena, claro, né? Isso faz mais de 60 anos. Meu pai começou com sementes aqui. E, de repente, teve um rapaz que trabalhava na loja e viu que uma outra loja de artigos de religião vendia bem artigos religiosos. E a minha mãe achou interessante, mas minha mãe ficava assim porque minha mãe era europeia. Como uma religião afro, que não é difundida, né? Pelo menos naquela época, minha mãe ia aceitar isso. E aí esse funcionário pegou e colocou algumas velas de batismo na frente da loja. Pregou um preguinho e colocou. Quando a minha mãe chegou, viu uma cliente comprando bastante. E minha mãe ficou, disse, nossa, né? Mas será que vende mesmo, né? E a semente não dava muito, por causa do dólar, afetava muito. E aí foi isso. Minha mãe, aos poucos, foi introduzindo e minha mãe foi entendendo a religião. Até que um dia ela foi convidada para ir numa casa de religião, ela ficou encantada. E minha mãe era pura religião, eu posso dizer, até o último dia que ela trabalhou aqui, né? Que foi um pouco antes da pandemia, né? Hoje minha mãe faleceu, né? Mas assim, minha família não era nada sobre isso e foi se introduzindo aos poucos, gostando da religião, e nós acabamos nessa coisa maravilhosa que hoje eu amo, né? E olha, daqui a pouquinho, então, a gente vai agora para o intervalo, já voltamos com mais informações, mais detalhes, mais cultura nesse dia brasileiro, né? Um dia nacional. Poderia ser mundial, que é o Dia da Consciência Negra, feriado em todo o país, e a gente fazendo um programa especial para você. A gente vai para um rápido intervalo, sai daí não, a gente já volta, eu tô de olho. Estamos de volta com o nosso Ronda Popular, nesse Ronda especial de hoje, 20 de novembro, né? O feriado da Consciência Negra, né, meu amigo Bruno? Exatamente. Programa especial. Um baita dia para celebrar essa data, né, Bogado? Que a gente reforça, eu sempre gosto de dizer, na verdade, que é um lembrete, né? Para a gente lembrar, né, da importância da cultura negra, porque, aliás, a cultura negra é a nossa raiz aqui. Não tenha dúvida disso. E olha, vamos ver como é que vai ficar a previsão do tempo. A gente vai agora com a Giovana Centeno, que vai falar como é que vai ficar a temperatura na capital, região metropolitana. E lá em Garibaldi, Farroupilha, Bento Gonçalves, onde a TV Porto Alegre agora também está pegando no canal 8.1. Giovana, conta do tempo. A sexta-feira em Porto Alegre será marcada por sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva prevista tanto para a tarde quanto para a noite. As temperaturas ficam mais amenas, variando entre 15 e 22 graus. No sábado, o tempo segue instável. O dia começa com sol entre nuvens, mas rapidamente o céu fica nublado. Há previsão de chuva no final da manhã. À tarde e à noite serão chuvosas, com temperaturas entre 18 e 21 graus. Na região metropolitana, em Guaíba, o dia será de sol com muitas nuvens e possibilidades de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas irão variar entre 19 e 32 graus. Em Novo Hamburgo, o padrão se repete, com muitas nuvens e com chuvas isoladas à tarde e à noite, mínimas de 17 e máximas de 32 graus. Em Esteio, também terá sol com muitas nuvens e chance de pancadas de chuva no período da tarde e à noite. As temperaturas sobem bastante, entre 18 e 34 graus. Já na Serra Gaúcha, Farroupilha, o dia será de sol com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas ficam entre 16 e 29 graus.
Garibaldi, a previsão indica sol entre muitas nuvens e períodos de céu mais fechado. À noite, há a chance de pancadas de chuva, mínimas de 17 e máximas de 31 graus. Bento Gonçalves, as condições são semelhantes às de Garibaldi, com variação de nuvens ao longo do dia e chuva à noite. As temperaturas ficam entre 16 e 30 graus. E olha, agora eu tenho que dar um recadinho todo especial para você. Presta atenção, olha, Canoas segue dando passos firmes no recomeço após a enchente de 2024. Para garantir a transparência e facilitar o acesso à população, principalmente a informações sobre obras e investimentos, a Prefeitura lançou o reconstrução.canoas.rs.gov.br. No portal é possível acompanhar o andamento das principais ações de reconstrução da cidade, né? Principalmente como a elevação dos diques da Matias, da Rio Branco, do Mato Grande, a construção do muro da Cassol e também as novas casas de bombas. Esse site, vale relevar aqui que esse site também traz atualizações sobre programas habitacionais, como o Compra Assistida, além de notícias, fotos, mapas e relatórios que mostram de forma clara como Canoas está se reconstruindo com planejamento, união e compromisso com a vida dos canoenses. Importante isso, né, Bruno? Porque é aquilo, né? O imposto nos é imposto pagar. Então, nada mais justo do que eu ter um local para poder identificar onde está indo o dinheiro, né? A transparência que a gente tanto cobra, né, Bruno? Na verdade, eu diria que é um aplicativo para te ter o controle da onde o teu dinheiro está sendo investido, né, Bogado? Porque esse dinheiro nada mais é do que teu munícipe, né? Então, esse aplicativo, o site, o aplicativo é a oportunidade de tu ver aonde que teu dinheiro está sendo investido, se está sendo investido de forma correta, é a transparência da gestão municipal, do governo municipal. Isso é muito importante, viu? Se todas as prefeituras aderissem como Canoas a esse método, nós teríamos mais responsabilidade financeira e também na transparência, né? Perfeito. Bela fala, hein, Bruno? Então, assim, tá inspirado hoje, hein? O que houve? Essa questão pública me chama atenção, sabe? Eu gosto bastante. Eu vim, inclusive, da assessoria de comunicação pública, sim, né? Sim. Então, eu gosto bastante quando há esse trabalho de transparência, eu acho que tem que ser relevado, sim. É como eu digo, né? Nos é imposto pagar, imposto, né? Nada mais justo que a gente saber para onde está indo o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro que está ali. Não tenha dúvida. Olha aqui, ó, nesse programa especial de Dia da Consciência Negra, nós conversamos com Felipe Nero, idealizador do projeto Tambores do Sol, que transforma a vida das crianças por meio de percussão e da valorização das raízes afro-brasileiras. O Fabrício conta pra gente, põe na tela. A cultura catarinense ela é muito ligada com a cultura açoriana, né? Tem uma ligação mais açoriana, mais ribeirinha. Então eles têm lá uma cultura muito interessante, que é é um folguedo, na verdade, é um folguedo infantil. Na verdade, nem infantil, era adulto no passado, chamado Boi de Mamão. Foi um projeto com que eu trabalhei por 3 anos e foi bem interessante. Mas tem elementos também, há também espaços e bairros também quilombolas que também fazem o seu folguedo Boi de Mamão do seu jeito, do seu aspecto, com seus personagens, né, diferentes. E também tem um outro tipo de boi de mamão, com um aspecto também bem diferente, né, a característica, já na ilha de Florianópolis, que já é mais açoriano, tem uma outra característica, já é mais ligado com violões e com cantos também, mas é bem interessante, foi uma experiência muito legal. E trabalhando com música lá também nesse período, né, eu trabalho em outra área também como baterista, eu sou músico já há mais de 20 anos dentro dessa profissão, como baterista e percussionista também. Então, nesse período também, fiz alguns trabalhos também, fiquei lá trabalhando, né, dentro da minha profissão, né, como um instrumentista. A importância, muito importante, antes de trazer, de abordar, de levar, enfim, falar sobre música, sobre
percussão, sobre histórica, rítmica, é importante trazer o elemento história, história, remanescência, o legado de cultura, da onde que veio aquele instrumento, por exemplo, falando de instrumentos, qual a originalidade dele, quem foi que se destacou aquele instrumento, como foi lançado aquele instrumento, como foi lançado aquele canto, aquela música, o que é afoxé, o que é elexá, o que é samba de roda, o que é carnaval. Então, isso é muito importante detalhar e contextualizar isso aí, às vezes, quando se passa isso para a pessoa, Enfim, vamos falando assim de sentido geral, não só criança, adolescente, jovem, adulto. É importante trazer, é muito importante trazer o histórico, trazer a cultura mesmo, a raiz daquilo ali, Então, é importante ter esse cuidado bastante, profundo dentro do que tu vai explicar, dentro do que tu está trazendo, para que a pessoa também entenda, Saber assim, tô tocando um instrumento. É claro que é sempre legal, interessante, tudo que vai ser apresentado de forma quanto mais lúdica, melhor, Vai se sentir mais à vontade, mais solto, não criar também algo muito metódico, muito técnico e mecânico, senão se torna algo engessado, Não pode. Arte, música, se tratando de percussão, é importante que se deixa solto, à vontade, o mais lúdico possível, E dentro desse processo, levando o histórico, trazendo a conversa, trazendo a africanidade, a culturalização, a ancestralidade daquilo tudo que da onde se gerou, aquele sotaque, aquela palavra, aquela forma de falar, essa vestimenta, enfim, postura, comportamentos, músicas, ritmo, o que é ritmo, o que é música, o que é urubá, o que é canto, o que é, enfim, coisas que se conectam, que se colam dentro desse acontecimento que é. Deixa eu te perguntar, assim, na tua visão, como é que tu enxerga os papéis, assim, da questão das leis de incentivo, tanto para projetos culturais, como é que tu enxerga isso? Mas aí vamos trazer um pouquinho para a questão da cultura, do negro, como é que tu enxerga esses projetos, sociais, enfim, as leis de incentivo, como é que tu enxerga? Eu enxergo de extrema importância, de alta importância, de máxima importância, Fabrício, para todas, sabe? Isso veio e nós acreditamos e temos muita esperança de que isso traga resultados, porque é importante separarmos ação e resultado. Isso é a ação do governo, do governo federal, enfim, das políticas públicas de cultura, trazer isso, fortalecer isso, esse projeto, esse papel dentro da sociedade. Mas preciso, muito além disso, importante, o resultado, levar resultado, trazer resultado, que isso sim realmente faz sentido para dentro da sociedade, que isso é importante, que isso é tão importante quanto a gente saber também matemática, português, história, geografia, que isso também está conectado, a música dentro também do cognitivo, dentro também dentro das matérias de escola também, Isso é muito importante. Então, esse papel está sendo, assim, digamos, uma grande salvação, sim, para a nossa arte hoje, para a nossa música, para o nosso sentido geral artístico brasileiro. E deixa eu já emendar uma outra pergunta aí para ti, na questão, por exemplo, a gente tem, na tua visão, qual que é a importância da luta, da percussão para representatividade, para a questão da igualdade, da memória durante o mês da consciência negra? O que tu tem observado, assim, na tua visão, como é que está essa situação? Olha, digo a vocês que amanhã nós vamos, pela primeira vez no Brasil,
primeira vez, eu fico até, desculpa gente, eu fico até ao mesmo tempo nervoso, sabe? Desculpa rapaziada, a gente sabe, vocês né, o que... Mas vou falar de novo essa pergunta, tá? O que eu quero dizer? Essa importância, amanhã, 20 de novembro, pela primeira vez, graças ao nosso querido Oliveira Silveira, que trouxe essa data, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que para nós é um dia de luta pela igualdade racial. É um dia, sim, de expressão de luta pela igualdade racial. É isso que a gente, por esse dia, de fortalecer e de trazer esse simbolismo, essa data. E pela primeira vez, amanhã, 2025, primeira vez no Brasil, vai ser nosso primeiro feriado, 20 de novembro. Salve, salve, Zumbi dos Palmares, salve, salve, grande guerreiro, nosso grande guerreiro, salve, salve, grande guerreira Dandara também, que às vezes é pouco falado também, as mulheres, né, que também estão sempre muito ativas nessa luta, né, e sempre à frente também. Então, é sempre para nós, sempre um dia de luta. E nesse dia, 20 de novembro, é o nosso dia de simbolizar, de representar, de estar, sim, de lembrar, de conscientizar, de trazer mais igualdade racial nesse dia, de fortalecer esse dia, né? Sabemos que não é assim, na verdade, que todos os dias sofremos, passamos por isso, todo dia acontece isso, todo dia recebemos esses ataques racistas e preconceituosos e sempre de muito mau gosto, de uma situação pleno século XXI e estamos ainda passando por uma situação tão absurda e tão rasa, né? E não tem outra palavra a se usar, tão desconexa mesmo, tão pobre e tão fútil mesmo, né? Tão perdida mesmo quanto o problema racial, o racismo, né? Eu já ia te emendar uma outra pergunta. Quais mudanças tu tem visto ao longo dos anos com relação aos negros? Quais mudanças tu tem notado não só na sociedade, mas enfim, em outros meios também, que não seja só na música, mas que não seja também só na cultura, mas no geral? Sim, notamos, a gente sabe que de forma lenta, vem acontecendo, de forma lenta, mas está acontecendo. Sim, algumas mudanças, temos notado grandes líderes, dentro da arte também, a expressão crescendo, governantes também, na própria área de comunicação, que é de vocês também, temos notado bastante isso aí. Mas claro, gente, a gente vê sempre assim, de uma forma muito, às vezes, lenta e muito maquiada e com uma cortina de fumaça muito, né, ainda há uma pequena resistência ainda e a gente sente isso aí, a gente absorve isso aí, a gente consegue notificar, porque só a gente que está desse lado, a gente que lá na infância, enfim, sofria de piada dentro da escola. Na minha época era mais salgada a coisa, nos anos 80 era realmente a frase, onde o filho chorava e a mãe não via, não tinha essa coisa mesmo, né? Hoje temos uma inclusão mais, né? Hoje está aí, se o racismo é crime, sim, no Brasil, e se a gente vê uma ação, uma postura, uma atitude horrenda de racismo dentro de qualquer lugar, e se for denunciado, vai ser, sim, autuado, vai ser processado e vai responder, sim, pelo seu crime, porque racismo é crime, e isso temos que estar, sim, atentos e de olho. E também faço um grande apelo, não só para nós, só para a negritude, mas para todas as pessoas brancas também, que também não se tornem coniventes de estar a par de um racismo, de ver, estar vendo a situação ali à sua frente e simplesmente não se posicionar. Dito então, eu analiso esse comportamento
essa pessoa ser tão conivente quanto a própria pessoa racista que tomou atitude. Porque ela está assistindo, ela está vendo aquilo, ela está analisando e ela está apreciando, de certa forma, vendo aquela atitude. Então, ela precisa, sim. Então, eu faço um apelo também a todas as pessoas brancas que denunciem também. Não fique com medo, porque um amigo, porque meu amigo. Não, chame atenção, fala, né? Corrija essa pessoa, diga quem for para as crianças. Noto mesmo nesse mundo nesse trabalho que eu faço dentro das comunidades com crianças, né? Já me deparei com crianças, né? Criança é ingênua, é inocente, não tem maldade mesmo, né? Onde ela aprende? Ela aprende com o adulto, aprende com os pais, né? Com a mãe, com o pai falou alguma palavra racista ali, alguma atitude racista. E a criança usar um termo racista com um coleguinha. E olha só que situação, gente, entende? Como é que eu vou chamar a atenção de uma criança de 5, 6 anos, 8 anos de idade? Eu vou ter que chamar os pais. Se ela aprendeu em casa, ela viu isso aí. E aí tem que falar. Então é importante, até que se tu vê uma criança e a gente vê e passa despercebido e acha que é brincadeira. Não, conversa. Fale com os pais, fale com os responsáveis, fale com as pessoas, fale com os organizadores, troquem essa ideia, fomente isso, pessoal, isso é importante. Precisamos acabar com isso, porque isso não está ligado só a nós, só à negritude, não. Isso é um convívio de conspiração universal mesmo, de estar bem, de convívio, de paz mesmo, de paz, de harmonia, de união, de estar realmente em colunho mesmo, positivo mesmo, humanista. Eu sou humanista, sou socialista, mas faço vista grossa de um racismo, de uma atitude. Não é. É sociabilizar, acho que é isso aí, sabe? Também não deixar passar. Tá, muito obrigada, eu conversei aqui com o Felipe Nero, né? Foi um papo muito bacana. E agora eu volto aí para os estúdios contigo, Bogado. Obrigado. Muito legal essa matéria que o Fabrício fez, né, Bruno? Muito importante. A gente sempre fala aqui, né, Bogado, dessa valorização da cultura, mas também ligada à educação, que é o futuro, que a gente sempre comenta aqui também, é o caminho de tudo. Porque muitas dessas crianças que participam desses projetos, daqui a pouco eles estão descobrindo amor pela música. E quem sabe lá na frente também eles não vão investir nessa carreira, né? É importante, a gente está falando de cultura e de educação. E a cultura, através desse projeto, resgata a nossa história, lá atrás, a nossa origem, a nossa cultura. Ou seja, é aprendizado, é cultura, é o que a gente sempre comenta aqui, é a base de tudo, né, para todas as pessoas, então, aí evoluírem na vida. Educação, muito bem colocado aí pelo meu amigo Bruno Fernandes. Olha, a cultura africana faz parte da base da nossa identidade, da língua, né, que a gente fala, aos sabores que estão nos pratos, das músicas, as expressões que nós usamos todos os dias. A Giovana foi percorrer Porto Alegre para entender como as influências africanas moldaram o nosso cotidiano, muitas vezes sem a gente perceber. A Giovana conta pra gente. Põe na tela. O 20 de novembro é feriado nacional. Mas tu sabe o porquê que essa data foi escolhida? O dia marca a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, líder do Quilombo dos Palmares, uma comunidade de negros fugidos da escravidão que resistia pela liberdade e pela dignidade. Zumbi foi assassinado por soldados portugueses, que expuseram sua cabeça em praça pública em Recife. A trajetória de Zumbi começa cedo. Aos 7 anos, ele foi capturado e entregue ao padre Antônio Melo, que o batizou como Francisco. Em 1670, Zumbi fugiu para o Quilombo dos Palmares. Ainda jovem, tornou-se reconhecido como estrategista militar, destacando-se em batalhas contra expedições portuguesas, como os ataques do sargento Manuel Lopes. Criado pela Lei 12.519 de 2011, o Dia da Consciência Negra é mais que uma homenagem. É um convite a pensar sobre os desafios históricos e as desigualdades que ainda marcam o nosso país. Muito legal, né? Muito legal aqui, o meu amigo Boca Nervosa aqui ficou com água na boca, né, Bruno? É muito interessante, né, Bogado? É muito interessante. Mas é uma verdade, né? Como eu falei no início, a cultura afro é muito ligada a nós, brasileiros, aqui num todo. E muitas vezes a gente não passa despercebido,
Mas a grande verdade é que a cultura afro está presente sim no dia a dia, aqui nos nossos costumes, nas nossas comidas, e inclusive na nossa fala, muitas vezes também a gente não percebe, viu? Verdade. E olha, a doutora Letícia Magni nos enviou um vídeo diretamente dos Estados Unidos. Ela compartilha sua experiência internacional e analisa como diferentes políticas influenciam a vida e o acesso às oportunidades da população negra. Põe na tela aí que eu quero ouvir. Me chamo Letícia, sou professora de Educação Física, sou mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sou doutora pela Faculdade Interamericana em Educação. E quando fala do Dia da Consciência Negra, eu acredito que é um dia muito além de uma data específica, uma data para a gente refletir tanto nos esportes do Brasil, como também na questão mundial. Quando a gente olha para o público brasileiro, para os atletas brasileiros, a gente lembra da história. Quando a gente lembra do Brasil, a gente tem o nosso primeiro atleta negro a participar de um clube, que é o atleta Jorge do Carmo, conhecido como Miguel do Carmo, que foi um dos criadores da Ponte Preta do ano de 1900. Ele que nasceu em 1885, 3 anos antes da abolição da escravatura, da Lei Áurea, e ele marca essa trajetória entre os esportes, principalmente no Brasil, que era da elite brasileira, e onde nós não tínhamos a frequência de tantos atletas negros, nós não tínhamos, né? Era proibido. E ele traz a Ponte Preta como um dos meios também de trazer esses atletas e agregar também nesse esporte que hoje nós conhecemos muito. Quando a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem conhecido muito o Jack Robinson, que no ano de 1947 ele entra para a Liga Americana de Beisebol, ele que era rejeitado e ele jogava na liga, a liga conhecida como Liga Negra, né, na época, onde negros se juntavam para jogar beisebol, porque não poderiam entrar nas elites americanas, e Jack Robinson ele entra e ele quebra esse paradigma, e ao participar dessa Liga Americana de Beisebol, ele era um dos atletas, entre os 400 atletas que estavam na Liga, atletas brancos, e até em uma das entrevistas perguntaram para ele como foi difícil essa trajetória dentro do beisebol americano, e ele falou que uma das coisas que ele cuidava muito era para não ser tão agressivo, porque as pessoas tinham aquela característica de que atletas negros eram muito agressivos e não poderiam lutar contra o racismo. E aí a gente pensa assim um pouco sobre essa história e a gente traz para o contexto de 2025 e alguns anos agora sobre os esportes. Quando a gente pensa em atletas como o Vini Júnior, que luta no futebol contra o racismo, né, até hoje, que a gente sabe que é uma luta muito grande, assim como a Daiane dos Santos, a nossa primeira ginasta brasileira a ganhar medalhas, mundialmente reconhecida, que sofreu muito com o racismo, assim como a Delma Gonçalves, conhecida como Pretinha no futebol, sofreu muito também com as questões raciais. Então a gente vê que por mais que nós falamos, não existe mais a escravidão e tudo mais, nós precisamos dessa data para relembrar a importância desses atletas e a importância também de como a nossa história tem sido contada. Eu costumo dizer muito sobre essa questão e refletir sobre isso, sendo professora, estudando e fazendo as minhas coisas fora do país também. Eu costumo trazer algumas histórias de alguns alunos e professores e de suas conquistas, porque muitas vezes a nossa história ela é contada somente daquela parte da escravidão, mas nós sabemos que hoje nós conquistamos vários espaços, e estamos conquistando vários espaços, e às vezes a gente tem que fazer uma pergunta, como a nossa história está sendo contada, quem está contando a nossa história? E nós, como atletas, professores, né, negros e negras, precisamos também contar a nossa história para outras pessoas, para que elas também possam chegar até lá e também que elas possam entender a importância desses papéis que nós temos dentro de uma sociedade, tanto brasileira como conhecida mundialmente. E aqui nos Estados Unidos nós temos uma data muito importante, que é o Martin Luther King Day, que acontece na terceira segunda-feira de janeiro, onde várias ligas, e principalmente a NBA, fazem jogos e falam um pouco sobre a questão racial que a gente vive ainda. Uma forma de não somente refletir, mas agir contra essas coisas que muitas vezes a gente acha que é do passado, mas nós conseguimos ver elas atualmente. Então, nós precisamos falar mais sobre isso, e nós precisamos falar mais sobre isso, não somente em questões de consciência, mas também agir para que esse tipo de comportamento não aconteçam, esse tipo de racismo que nós ainda encontramos muito nos esportes e também dentro da sociedade. E para acabar, eu penso assim em uma frase que Martin Luther King gostava muito de dizer em seus discursos também, que falava exatamente assim, se for um dia chamar você para ser um varredor de rua, você possa varrer as ruas como Michelangelo pintava, como Shakespeare escrevia e como Beethoven compunha suas músicas. Então, independente do lugar que nós ocupar,
nós possamos fazer o nosso melhor e que mais pessoas possam conhecer a nossa história atual. E não somente relembrar do passado, mas entender que é preciso o Dia da Consciência Negra, não somente para pensar, mas também fazer ações que possam diminuir e acabar de vez com o racismo no nosso país. E o que me fez morar aqui nos Estados Unidos foi aprender um pouco mais da cultura, aprender um pouco mais da língua inglesa e também trazer a nossa cultura para cá, para poder também mostrar para as outras pessoas e levar um pouquinho da cultura também dos americanos para que a gente possa aprender e dialogar sobre essas questões, principalmente as questões raciais que nós temos no mundo inteiro. Importante, né? Eu digo sempre, né? O negro influenciou em todo o planeta, né? Os mais estudiosos sabem que os fósseis mais antigos do Homo sapiens, Bruno, do Homo sapiens sapiens, que é o que nós somos hoje, vieram da África, né? Os fósseis que mais antigos encontrados e catalogados vieram da África. Então significa que toda a raiz, né, toda a raiz da humanidade nesse planeta veio da África. Então é importante falar sobre isso. Por isso que eu gosto sempre de salientar, né, Bogado, que na verdade essa data é para lembrar da importância, né, do negro na nossa cultura, da nossa vida, do nosso cotidiano. Eles estão desde o início, né, transformando culturas, tradições e, de certa forma, influenciam hoje, né, no nosso dia a dia. Então, essa data eu sempre gosto de dizer, é para se comemorar, mas também é para lembrar a importância do negro, que ele faz parte do nosso dia a dia. Não tenha dúvida disso. E olha, por falar em beleza, a Giovana foi conhecer um centro de beleza afro e conhecer um pouquinho mais da história da Elisa. Põe na tela aqui pra gente. Hoje eu vim até o centro de Porto Alegre conhecer a história da Elisa. Ela que empreende aqui na capital há mais de 18 anos. Ela transforma a trança em identidade, fortalece a autoestima e faz a sua própria história um gesto de resistência. O pai dela veio para Porto Alegre após conquistar uma bolsa para estudar geologia na URGS, caminho que ela também acabou seguindo. E foi aos 15 anos que a ideia de criar um salão especializado começou a surgir. Eu, a minha prima Suzana e uma amiga da Guiné-Bissau, nós procuramos emprego e não conseguimos. Aí pensamos, quando a gente saía na rua com nossas tranças, muita gente elogiava nossas tranças, mas como nós não víamos aquilo ainda como negócio, né? Então não pensávamos em fazer para fora, mas chegou a fase que a gente queria ter a nossa independência financeira, ganhar o nosso dinheirinho, né? Então pensamos, vamos começar a fazer tranças e depois que a gente conseguisse um emprego, né, a gente ia parar. Só que nós tínhamos muita vontade de começar a empreender e não tínhamos nem um centavo para investir no negócio. Mas tínhamos muita coragem, pegamos um pedaço de papelão, escrevemos faz-se trança e penduramos na parede da nossa casa. O primeiro dinheiro que nós conseguimos com esse pequeno marketing, né, mandamos fazer uma faixa maior, compramos folhas A4, 2 marca-texto laranja e amarelo, canetas azuis, fizemos também umas lindas tranças em nós e nós mesmas fizemos o nosso cartãozinho de visita à mão. Porque o que acontecia? Aí tinha vezes nós estamos terminando, né, de atender um cliente no quarto e tinha outro esperando na sala. Aí aos poucos nós fomos perdendo a privacidade da nossa casa. A minha mãe, que é formada em administração, na altura ainda estudante, disse: vamos abrir um salão afro. Isso nós estamos a dizer no ano de 2007. O cabelo afro não era tão valorizado. Girava em torno das tranças muito apelidos pejorativo, então nós pensávamos, para que o nosso salão desse certo, teríamos que ensinar as mulheres negras aqui do Sul a gostarem do seu cabelo tanto quanto a gente gostava. Vale ressalvar que se não gostar, não é que elas dormiram, acordaram, a partir de hoje não gostamos do nosso cabelo, elas foram ensinadas a não gostar e nós tínhamos que fazer o trajeto contrário. Com isso, identificamos o nosso nicho, passamos a empreender por necessidade e oportunidade. E a nossa proposta como um salão afro nunca foi criar um novo conceito de beleza, mas sim valorizar e botar em evidência essa beleza que sempre existiu. Com o tempo, ela expandiu o negócio. Além do trabalho com tranças, hoje também desenvolve a própria linha de produtos, pensada especialmente para esse público. Hoje temos aqui esse nosso espaço que alberga a Desbancada, que tem também lá a outra parte que também fizemos atendimento. Em 2021 migramos para cá, 2022 esse espaço também ficou pequeno. Passamos a alocar uma segunda sala comercial, né?
que uma parte nós damos curso e na outra é o nosso estoque de produtos que nós também vendemos. Graças a Deus também essas duas salas ficaram pequenas e agora nesse ano, em agosto de 2025, lançamos a nossa linha de cosmético própria, né? Produtos pensados para pessoas que fazem trança, para trançadas, né? Que também fazem trança no seu cabelo e para crespas e cacheadas. Elisa conta como é estar à frente de um empreendimento que cresce a cada ano e reforça a importância de oferecer cuidado e atenção para todos os tipos de cabelo, principalmente aqueles que historicamente foram deixados de lado. Ele vai sentindo o negócio te pede revitalização. Eu não sou formada em administração, mas tenho na prática nesses 18 anos. Então, conforme foi no decorrer, né, do tempo, claro, primeiramente, quando nós começamos, nós éramos criança, a minha mãe é que deu todo o pontapé inicial, porque ela é formada em administração, então tinha muito mais experiência do que nós, e aí com o passar do tempo nós sentíamos que o negócio ele vinha pedindo mais. Nós fazíamos as tranças, mas tem muita gente que não consegue, não tem tempo, né, de comprar o material para depois ir até o salão, então temos que ter o material. E assim sucessivamente uma coisa foi chamando a outra. Nossa, existe no mercado muitas fibras boas, jumbo bom, mas quem pensa, né, no cabelo que é trançado, no período enquanto está com as tranças, precisa de tratamento? Não tem, vamos ter que criar esse produto. E essa linha mesmo que tenha o lema que eu digo assim, que é um produto feito por nós e pensado para nós, porque no ano que eu cheguei aqui no Brasil, em 2002, eu caracterizo aquele período como o verdadeiro extermínio ao cabelo crespo, digamos assim. A moda era alisar e tudo mais. Então, a mulher negra ela tinha que se adaptar aos produtos que tinha no mercado, que não eram específicos, muito menos pensado para o cabelo delas. Quando a mulher negra disse, não, a partir de hoje eu vou assumir a minha textura crespa, né? As crespas, cacheadas, né? Vou assumir a minha textura crespa. O mercado é que teve que fazer produtos, né, para nós, ou seja, não mais a gente que tem que se adaptar ao que tem, muito pelo contrário, o nosso cabelo exige que tenha produtos, né, pensado para ele, e foi assim também que surgiu a ideia de fazer produtos pensados para quem usa trança durante o período que está usando trança, como higienizar, deixar elas perfumadas, sempre bonitas e com muito brilhos. Então é um produto feito por nós e pensado para nós. Há mais de 18 anos empreendendo, Elisa resume o que as tranças representam para ela. Um elo afetivo e cultural. É um ato de amor, de resistência, identidade, ancestralidade, porque eu trabalho com algo que é da minha cultura. Eu digo que às vezes parece que eu nasci fazendo trança nas pessoas e fazendo trança na minha cabeça, de tão natural que isso é no meu dia a dia, na minha cultura. Então, para resumir, o que as tranças são para mim é um ato de amor, é resistência, é sabedoria, enfim. No salão, ela nos mostra um cantinho especial, carregado de memória e pertencimento. Eu, como estudei aqui o ensino fundamental, terminei o ensino fundamental aqui, fiz todo o ensino médio e a faculdade também. Algo que eu noto que os livros não contam, infelizmente, é a história da África, dos africanos. Só contam a história, né, a partir do momento que as pessoas foram sequestradas para ser escravizadas. E todo o resto é apagado antes e até mesmo muita coisa durante o processo, né? Mas tendo em vista dessa necessidade, então, no Salão Tranças África temos um pequeno mural, né, que tem algumas personalidades, né, até para as pessoas saberem que não somos descendentes só de pessoas que foram sequestradas para ser escravizadas. Temos aqui essa escultura do rei Equique II, que é o nosso símbolo também de Angola, é o pensador. Tem um mapa de Angola, né, que muitas coisas de Angola têm justamente os pensadores, porque o rei Equique II é um grande símbolo de resistência, porque ele morreu justamente nessa posição. Como ele era rei, os portugueses, né, após invadirem Angola, não podiam simplesmente pegar as terras dele, né, tentaram convencer ele a vender, ele não quis vender, então ele foi preso. Na sua cela, ele mesmo assim não quis vender as suas terras, então acabou se matando de fome. E antes de se matar, ele disse: África é dos africanos, Angola é dos angolanos, não vendo minha terra por nada. Então é um grande símbolo de resistência. É uma história que os livros aqui não contam. É uma história que as crianças afro aqui não sabem que não. Eles também são descendentes de personalidades, como, por exemplo, o rei Equique II. Temos aqui também essa escultura que significa mulher preguiçosa e mulher trabalhadora.
Temos o baobá, aqui conhecido como baobá, nós chamamos embondeiro, que é uma árvore que ele chega, é bem grande, e temos aqui os significados. Não vou lembrar a altura dela, mas ela fica até uns 6.000 anos. Então, também é conhecida como árvore da vida. Temos a palanca negra gigante, ou palanca negra real, que é um animal que dessa espécie só existe em solo angolano. E em Angola também, ela só existe no estado de Malange, não é que existe em toda Angola. Essa espécie, né, existe somente em Angola e no estado de Malange, que só o chifre dela mede por aí 1,95, ela é enorme. É palanca negra gigante o nome dela. Aqui a zebra também, né, para mostrar a diversidade de animais na África. Temos essa escultura que significa amor de mãe, ela está segurando um bebê aqui no colo, e outro nas costas. E também tem essa escultura que significa casal feliz. Que casal feliz é quando os dois olham na mesma direção, né? Buscam a mesma coisa. E temos a manada de elefante, que é visto como um significado de família unida, porque os elefantes eles estão sempre em manada. Então é visto isso como união. E claro, também temos o pente-garfo, né? Que é feito de madeira, que é justamente para lembrar que nós temos coroas ao invés de simples cabelos. E reforça, escolher a si mesmo é fundamental, porque o trabalho dela, no fim das contas, é sobre autoestima. Eu trabalho com autoestima, né? Levando autoestima para as pessoas, e não somente autoestima, também levando história e cultura, tecendo através das tranças. Infelizmente, né, sempre tentaram nos convencer de que nós não somos bonitas, que nós não somos a escolhida, mas nós temos que tomar uma decisão agora, não somente agora, sempre desde antes, que é a escolha de escolher a nós mesmas. Eu vou dar um exemplo, que foi quando eu cheguei aqui em 2002. Enfim, imagine para você uma criança negra entrando na escola de aula em 2002 com seu cabelo afro, né? Nossa, todo mundo ridicularizou. Mas naquele momento eu escolhi a minha beleza, escolhi o meu cabelo. Claro que muito ter carregado das referências que eu já tinha antes. Mas seja você pequenina ou grande, tenta sempre escolher você. Por mais que o sistema te diga o contrário, mas você sempre em primeiro lugar, com todas as características que você tem, que é lindo e maravilhoso. E olha, quero agradecer a sua audiência maravilhosa nesse programa todo especial, né? Esse programa, o Ronda Popular, do dia 20 de novembro, feriado da Consciência Negra. Mas a gente volta amanhã, né, meu amigo Bruno? Exatamente. Com muita informação. Hoje foi todo diferente para que a gente pudesse relevar, né, esse dia de feriado da Consciência Negra. Mas amanhã a gente está aqui com muita informação também, né? Esse dia de hoje, né, foi voltado para a gente mostrar um pouco da cultura afro aqui no Brasil e no nosso estado, né, Bogado? Sempre ressaltando que o 20 de novembro nasceu em Porto Alegre e se tornou uma data nacional. A importância, a cultura afro está no nosso dia a dia e esse programa tinha que ser dedicado a essa data tão especial. Verdade, obrigado a você pela sua audiência, grande beijo no seu coração. Coloca nossas redes sociais aqui, prof.paulobogado oficial, também arroba Bruno Fernandes. Tem um I ali, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Porto Alegre 24 horas, Porto Alegre 24 horas TV e Ronda Popular. Segue a gente lá no Instagram, amanhã a gente está de volta com mais informação para você. Tamo de olho. A gente está de olho. Nós estamos de olho para você. Tchau, beijo.